Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do sétimo ano. E hoje eu irei fazer a correção de uma atividade referente ao conteúdo de divisibilidade. E esta atividade ela foi corrigida uma parte na aula online, mas aí ficaram algumas questões que eu resolvi fazer a correção aqui através desta videoaula para tirar alguma dúvida que ainda possa existir entre vocês. Então, peguem seu livro didático, tá? A página é a página 6. Vamos dar continuidade a essa correção a partir da questão 6. Veja só, na questão 6 fala o seguinte: a sequência numérica a seguir tem relação com múltiplos de um número primo menor do que 10. Descubra o número e escreva a relação que foi utilizada para formar a sequência. Então, os números são os seguintes: 304, 311, 318, 325, 332, 339, 346 e 353. Aqui nós vamos observar inicialmente no quadro uma subtração que vai pegar dois desses números que estão na sequência aqui para descobrir qual é o intervalo de um número para outro, certo? Então eu peguei aqui o 311 menos 304, né, os dois primeiros números da sequência, e eu obtive 7. E aí eu peguei mais um outro para ter certeza a respeito dessa sequência, que foi o 339 menos 332. Então deu 7. Fica aí confirmado que realmente o intervalo de um número para o outro é 7. Certo? Então em seguida pegamos esse 7 e vamos dividir por 318. Poderia ser qualquer um dos outros números da sequência, mas eu dividindo por 318, tá? Vamos obter 318 dividido por 7, teremos 45,4285,714. Então, a partir desse resultado, vamos observar que se trata de uma divisão não exata, com o resto diferente de zero. Então, para saber qual vai ser o resto dessa divisão, eu vou pegar o resultado aqui, a parte inteira do resultado da divisão, e multiplicar por 7. Então, vamos ter 7 vezes 45. Aí vai dar igual a 315, certo? Esse 315 aqui vai ser subtraído, vamos diminuir 318, que vai dar igual a 3. Então aí obtemos o resto que corresponde justamente à divisão de 318 por 7, tá? Se pegarmos o 45, vai ser o resultado e o resto ser 3. Então, essa relação aqui, que está relacionada ao 3, indica justamente aquilo que a questão está pedindo, certo? Vamos observar que vamos ter sempre um número que vai ter o 3 sendo adicionado ao valor que foi multiplicado por 7, como nós observamos aqui, ó, 7 vezes 45, 315, mais 7, 318. Então, se for fazer isso com todos os outros números, vai ser da mesma forma. Portanto, essa é a relação que existe entre os números dessa sequência. Já na questão 7, nós temos o seguinte: o piso retangular de uma garagem, pavimentado com lajotas quadradas, está bastante gasto. Por isso, os donos da casa resolveram recobri-lo com cimento. Uma parte já está feita no desenho a seguir. É possível ver que na primeira linha de lajotas ainda está totalmente descoberta. Então, veja só, eu passei aqui para o quadro, né, de forma semelhante ao do livro, que está sendo recoberto pelo cimento, de acordo com a questão. E aí observem que nós temos um piso, né, e aí esse piso está com uma boa parte sendo recoberta com cimento. E aí algumas partes da lajota ainda ficaram aparecendo. Observe que aqui, a partir dessa linha de cima, eu posso identificar quantas colunas tem de lajotas, tá? Aqui a gente vamos ter 19 colunas, né, que representa as lajotas. No entanto, eu não sei quantas linhas tem, porque aqui está recoberto uma boa parte do piso. Aí, veja só, né, o total de lajotas é múltiplo de 3 e também de 5. A partir dessa informação, nós vamos fazer o seguinte. Com essas informações, o que você pode dizer a respeito do total de linhas de lajota que há na garagem? Se é um número que é múltiplo de 3 e de 5, então vamos obter aqui como resultado o 15, né? Porque 3 vezes 5 é justamente múltiplo também. Então aí, com essa informação do 3 e 5, eu descubro o 15,
que corresponde justamente ao número de linhas que vai estar no piso. É um número que é múltiplo de 15, na verdade, tá certo? Em seguida, vamos ver a letra B. Isso aqui é a letra A. Na letra B, nós vamos observar o seguinte: com base no que você sabe sobre esse piso, quais destas expressões podem representar o total de lajotas? Aqui nós temos 4 alternativas, mas apenas a A e a B correspondem a essa possibilidade do total de lajotas. A primeira é a A, que se você observar, nós temos aqui, ó, 3 vezes 5 vezes 19 vezes 2, tá? 3 vezes 5 já está na informação lá do enunciado, vezes 19 e ainda vezes 2, tá? Também faz parte do enunciado. Aí eu observo que é uma das possibilidades que vai dar o total de lajotas. A outra possibilidade é só o 19 vezes 15, tá? Pegando o múltiplo de 15, no caso representando o próprio 15 aqui, que está na letra A, e multiplicando pelo total de colunas, que é justamente aqui que está aparecendo no desenho, certo? Então 19 vezes 15, que será possível dar uma resposta para o total do AJ, certo? E na letra C, se você soubesse que o número de linhas iguais à primeira é menor, é um número maior, aliás, do que 18 e menor do que 40, você conseguiria calcular o total de lajotas do piso? Faça isso. Então, nós temos aqui, né, a letra C, que vai dar justamente essa ideia de observar que vai ser um número maior que 18, nesse múltiplo de 15, e menor que 40. Portanto, o único que se encaixa nessa situação vai ser o 30. Então, podemos multiplicar o 19 por 30, que vai dar 570, tá certo? Caso esteja nessas condições da letra C, ok? A questão 8 fala o seguinte: o múltiplo irado de um número natural é menor múltiplo do número formado apenas pelos algarismos 0 e 1. Por exemplo, o múltiplo irado de 2, bem como de 5, é 10, tá? Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque se eu for adicionando de 2 em 2, vai ter 2, 4, 6, 8, 10. Então vamos ter como múltiplo aí 10, né, que representa a multiplicidade de 2. E o 5, se eu fizer 5 mais 5, eu tenho um múltiplo de também 10. Então, um múltiplo irado representando o algarismo i zero, no caso, menor múltiplo irado é o 10 também. É nessa situação que está mostrando aqui a questão. Já o múltiplo irado de 3 é 111. E o múltiplo irado de 110 é ele mesmo. Então, sempre esse múltiplo irado ele vai estar sendo composto por algarismos 0 e 1, tá? Ou somente só o 1. Então, veja só. Na letra A, qual é o múltiplo irado de 20? Tá? E vamos observar aqui, ó, letra A. Nós temos aqui o 20, né? Para inicialmente saber qual vai ser esse múltiplo irado, eu tenho que levar em consideração que tanto o 4 quanto o 5 representa múltiplos de 20. Então, se eu fizer 4 vezes 5, eu tenho 20, certo? Aí, levando em consideração esses dois múltiplos, que são de 20, eu vou agora descobrir o múltiplo irado desse 20, né? Aí, vamos chegar ao 100. Por quê? Porque, pela regra da divisibilidade, 4, ele vai ter todo o número divisível por ele quando eu tenho os dois algarismos finais de um número qualquer sendo composto por 0. E o 5, pela regra de divisibilidade, diz o seguinte, que quando eu tenho um número terminado com 0 ou com 5, ele é divisível por 5. Então, nessas condições, vamos ter apenas o 100 como o menor múltiplo irado de 20, certo? Aí na letra B, qual é o múltiplo irado de 9? Aí, para o 9, vamos observar que tem apenas os algarismos 1 para chegar ao menor múltiplo irado de 9, certo? Por quê? Porque pela regra de divisibilidade, todo número que tem os seus algarismos somados e for divisível por 9, a soma desses algarismos, então esse número que compõe, esses algarismos que compõem esse número completo,
também é divisível por 9. Então, nessas condições, eu vou ter apenas um número composto por 1 em todos os suas casas decimais, em todas as suas ordens, né? Aí, no caso, é 111 milhões, 111 mil e 111. Então, esse é o menor múltiplo irado de 9. Já na letra C, nós temos o seguinte. Qual é o múltiplo irado de 45? Aí, nas mesmas condições que nós observamos na letra A, vamos descobrir quais são os múltiplos de 45. Ele vai estar aqui ligado ao 5 e ao 9, certo? Porque 5 vezes 9 é igual a 45. Então, pela regra de divisibilidade, vamos ter um número que termina com 0 ou com 5, para ser possível ser divisível pelo 5. E ainda um número que, quando ele é divisível por 9, vai ter todos esses algarismos sendo somados e a soma desses algarismos sendo divisível por 9, então aquele número também será divisível por 9. Sabendo disso, eu vou apenas acrescentar um zero nos uns que eu tinha na letra B. Então, vou ter aqui 1 bilhão, 111 milhões, 111 mil, 110 como representação do múltiplo irado de 45, tá certo? Então é assim que descobre os múltiplos irados desses alternativos aí. Já na letra D fala o seguinte, qual é o menor número natural cujo múltiplo irado é 1110? Aqui eu vou descobrir o número natural que corresponde a esse múltiplo irado, que é o 1110. Para isso eu vou ter que decompor, né? Dividindo aqui o 1110 por 2, que dá 555, depois por 3, que vai dar 185, depois por 5, que dá 37, e depois por 37 que dá 1. Então os múltiplos aqui, olha, que eu vou descobrir será exatamente 2, 3, 5 e 37. Esses são os múltiplos que representam números primos. Mas além desse daqui, eu posso ter outros que representam os múltiplos de 1110, que vai ser o 2, o 3 e o 5 já estão aqui, né? Vou ter o 6, o 10, o 15 e o 30, tá? Então, aqui observa-se que depois do 2, 3 e 5, então eu vou ter o menor múltiplo de 1110, né? É exatamente o 6. Então, esse é o número natural que representa o múltiplo irado, que está representado pelo múltiplo irado 1110. Tá? E aí chegamos ao resultado. Já na questão 10, né, a 9, eu não coloquei porque, como a questão 9 foi abordada numa aula online junto com a turma, neste caso eu não vi necessidade de colocar as questões, as opções aqui que se trata da questão 9, que na verdade era a questão de abordar sobre as regras de divisibilidade por certo. Isso aí foi debatido já em aula com vocês, na aula justamente online. E aí vamos só para a correção daquelas que eu não tive como abordar com vocês ainda. Então, questão 10 fala o seguinte. Na seção de frutas de um supermercado, há caixas com maracujás, sendo algumas provenientes de Minas e outras da Bahia. Os maracujás estão distribuídos da seguinte forma. Uma caixa tem apenas um maracujá, outra tem 3 maracujás, uma terceira tem 6, e a outra contém 10, uma quinta caixa contém 15 e a última contém 21 maracujás. Então, veja que são várias caixas e em cada caixa tem uma quantidade determinada de maracujás. E com base nisso, vamos responder a letra A. É possível que as quantidades de maracujás provenientes dos dois estados sejam iguais? Justifique essa afirmativa. Então, olha só, para descobrir isso, eu vou somar todos os maracujás que existem em cada uma das caixas e aí eu vou obter 56. 56 é um número par. Se eu dividir por 2, eu vou ter justamente 28. Então, 28 corresponde à parte as partes iguais que vamos ter de um estado e do outro. Então, neste caso, essa afirmativa é verdadeira, né, de acordo com o que está demonstrando aqui a questão, certo? Já na letra B, nós vamos ter o seguinte. Se uma caixa de maracujás for vendida, as caixas restantes terão uma quantidade de maracujás que permite formar 2 grupos com quantidades iguais, de modo que não seja possível manter todas as caixas fechadas. Qual caixa deve ser vendida nesse caso, né? Então, veja só. Para isso acontecer, então, a única caixa que eu vou poder fazer a venda,
é a caixa que tem 10 maracujás, né? Então, eu vou diminuir aqui, como o total dá 56, se eu diminuir 10 de 56, vai ficar 46. Dividindo 46 por 2, iremos também ter a mesma quantidade de maracujás proveniente de estados diferentes, certo? Então, essa é a condição para que tenhamos a mesma quantidade de maracujás nas duas caixas, né? Nas duas, referente aos dois estados, certo? Já na letra C, nós temos o seguinte: quais as duas caixas de maracujás podem ser vendidas de modo que a quantidade de maracujás restante permita formar dois grupos de frutas, sendo ambos múltiplos de 7. Então veja só, há mais de uma resposta. Ou melhor, há mais de uma resposta, isso aqui é uma pergunta, né? Claro, isso aqui vai ter mais de uma opção de ser respondido, certo? A primeira forma será vendendo a caixa com um maracujá. Se for vendida a caixa com um maracujá aqui, olha, então se eu tirar essa daqui, eu vou ter o restante formando grupos. Uma com 42 e outra com 7 maracujás. Eu ainda posso ter 35 em uma e 14 em outra. E ainda eu posso ter 28 em uma e 7 em outra, certo? Sendo que para atender as condições da questão, eu vou ter apenas uma que tem 28 e outra com 21, certo? Nessas condições está colocando a questão. E aí, nesse caso, a resposta é justamente 28 e 21, tá? A segunda forma de responder essa questão é a seguinte: e se vendermos a caixa com 6 e com 15 maracujás? Então, o que é que vai acontecer? 6 com 15, eu vou ter 21 maracujás. Então, e ainda posso ter, no caso aqui, ó, 6 com 15, 20 maracujás. Se eu diminuir esse 21 de 56, eu vou ter 35. Sendo assim, né, o que vai restar para mim são esses com 35 maracujá. Aí vai se formar grupos com 7 e 28, ou ainda com 14 e 21. Nesse caso, nós podemos chegar à seguinte conclusão: para atender às necessidades às critérios da questão, vamos ter apenas aquela com 14 e 21 maracujás para representar essa resposta aqui, certo? Então, essa vai ser a resposta para a letra C, certo? Devido às condições sendo colocadas aqui. Já na letra D, se forem vendidas 3 caixas de maracujás, a quantidade restante permite formar dois grupos de frutas, sendo ambos múltiplos de 3. Quais as caixas a serem vendidas nesse caso? Para atender essas condições, para formar os dois grupos de frutas, né, cada um com uma certa quantidade de maracujás, então vamos ter como resposta apenas vendendo a caixa 3, com 3 maracujás, a com 6 maracujá e a com 15 maracujá, certo? E aí nós chegamos ao resultado dessa correção. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E qualquer dúvida estou à disposição de todos e até a próxima videoaula.